Olá, você que nos acompanha aqui no YouTube, sejam bem-vindos a mais um Florescendo. E o nosso tema de hoje é generosidade. Infelizmente, eu não consigo falar essa palavra, tá, gente? Mas o nosso tema é generosidade, tá bom? Aê, arrasou! Simbora. A palavra de Deus fala que generosidade é uma característica de quem ama a Deus. Somos chamados a sermos generosos com as pessoas em suas necessidades espirituais e suas necessidades práticas. Meninas, ser generoso é muito mais do que ser apenas justo? Antes de responder a pergunta da Bia, acho que é interessante a gente entender qual é essa ligação entre generoso e justo. Ser justo é, por exemplo, nós estamos em 10 pessoas e temos 10 pães. Então, cada um vai receber um pão. Mas, ser generoso, o que é isso? Por exemplo, eu percebi que a Bia tá com mais fome. Então, eu vou falar, eu vou dar o meu pão para ela. Bia, pode ficar com o meu pão. É isso ser generoso. A diferença entre ser justo e generoso. E respondendo à pergunta da Bia, ser generoso é ser mais do que ser justo? Sim, nós podemos ver pelo exemplo, né? Então, ser generoso é dar sem receber nada em troca, né? É querer ajudar o próximo, é querer fazer caridade pro próximo. Assim como a gente falou de várias virtudes, né? Já nos episódios anteriores, essa, mais uma vez, é uma virtude que rompe ali com o egoísmo, né? Sim. Como todas as outras virtudes, como todas as outras, esquece de si mesmo, né? Para poder servir ao próximo. E eu acho interessante que todas as virtudes é necessário que você esqueça de si para servir ao próximo, né? E o segundo mandamento da lei de Deus, o maior mandamento, né? É amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro é amar o próximo como a ti mesmo. Então, não é se esquecer, não é esquecer de você, mas sim você se ama tanto que você consegue que esse amor transborde em você e passa para o seu próximo, entendeu? E você consegue ali adquirir essas virtudes, né? Adquirir essa generosidade. Eu vejo que essa parte da lei de Deus e de amar o próximo, como Deus foi fazendo um caminho de aprender a amar conosco, né? Que Jesus traz esse mesmo mandamento ainda de maneira aperfeiçoada, de maneira melhorada. Que primeiro o Senhor nos ensina a amar a cada um de nós, para assim poder amar o outro. E fazendo esse caminho de nos amar para poder amar o outro, pensar, nossa, eu gostaria que fizesse isso por mim, e aí eu vou fazer pelo outro. Jesus chega num ponto ápice que ele nos ensina que nós possamos nos amar uns aos outros como ele nos amou. E é isso. É você olhar para a entrega generosa de Jesus, que não reteve nada para si, mas tudo entregou. Então, Deus foi fazendo esse caminho de aprender a amar, né? Como aprender a amar o outro. Então, eu me amo. Ninguém quer o mal para si mesmo. Até mesmo as pessoas com transtornos sérios, psicológicos, ninguém quer o mal para si, né? Porque é contra a natureza. Mas Jesus vai além. Nos ensina a nos amar e, a partir disso, enxergar aquilo que nós gostaríamos que fizesse para nós. E assim nós fazemos para os outros. E a partir disso, Jesus nos leva a um passo a mais. Né? Amar as pessoas como Ele nos amou. E essa é a generosidade que nós precisamos adquirir. Hoje vai ser difícil passar essa generosidade, hein? Pelo amor. Generosidade. Bota a legenda aí, por favor. E qual é o valor da generosidade? A generosidade, ela é paga por si mesma, né? Então, às vezes, um ato de amor, ou um ato de generosidade que você fez para outra pessoa, às vezes você fica muito mais feliz do que a pessoa que recebeu. De estar fazendo, né, aquele ato sincero, que está ajudando tanto a outra pessoa. Acho que a gente até chegou a falar em algum episódio, né, que quando a gente recebe algo, a gente solta um hormônio lá. Sim, verdade. Isso. E quando a gente faz algo, é muito maior a quantidade desse hormônio da felicidade, né? Eu acho que, como a gente já falou também em outros episódios, que é sempre bom ter um exemplo de como entender melhor as virtudes e de maneira prática, porque de teoria o mundo já está muito cheio. Então a gente precisa aprender a como trazer isso para nossa vida. E a personagem que a gente escolheu para tratar desse exemplo, para ficar mais claro para nós, é a viúva de Sarepta, que é retratado para nós no primeiro livro de Reis, que Elias lança sua profecia diante de um rei perverso que ficaria aquela terra um longo período sem chuva. E aí Deus ordena para que ele fuja daquele lugar. E o Senhor orienta para aonde ele teria que ir e orienta quem o receberia.
Ele fala assim, eu dei ordens para que uma viúva te sustente. E eu já gostaria de fazer um adendo aí, né, como a gente fala, de como é especial a maneira como Deus trabalha, e principalmente como Deus trabalha com as mulheres. Eu acho que talvez Elias tenha sido um dos maiores profetas. E aquele homem de Deus grandioso, né, que Deus estava colocando na mão dele grandes coisas, e essa baita dessa coragem de chegar num rei perverso e lançar essa profecia ruim, né, que ficaria um tempo sem chuva, e ele foge, e Deus coloca esse profeta cheio de unção, cheio da graça de Deus, debaixo dos cuidados de uma mulher viúva. Que a situação da mulher já era mais rejeitada, ainda mais uma viúva. Então, Deus leva Elias até a casa dessa mulher. Ela estava pegando lenha, e Elias chega e pede para ela um pouquinho de pão, um pouquinho de água. E ela fala assim, aqui a gente não está tendo muita comida não. Eu vou fazer o último preparo para mim, para o meu filho, e a gente vai esperar a morte chegar. E Elias fala para ela, fala assim, vai, pega todas as coisas aí, pega o azeite, pega a farinha, e vai preparar um pãozinho para mim, para você e para o seu filho. E não vai mais faltar farinha nessa casa, não vai faltar azeite, não vai faltar nada até que a chuva volte a cair nessa terra. E assim a mulher acredita na palavra de Elias. Aí eu fico pensando, realmente a generosidade não tem explicação por si, porque um homem desconhecido, ela é uma mulher sozinha, né, com um filho, não tinha um homem para cuidar dela ali, e ela tentando administrar a solidão, a tristeza, o desespero, né? A Giovana está aqui com a Laurinha, ela pode falar o quão deve ser difícil, mais do que a sensação de passar fome, de não saber o que fazer depois, é você não saber o que fazer para um filho, né? Ver um filho passar fome e saber que realmente aquele é o último preparo. E ela decidir entregar aquilo que tinha restado para uma pessoa desconhecida. E é isso, a generosidade, assim como a gente deu o exemplo do pão, não faz o menor sentido. O que seria justo? Ela falou assim, aqui não tem nada, procure outro lugar. Né? Com certeza você vai achar em outro lugar. Mas não, ela vai, prepara. E assim, Deus cumpre a promessa que havia feito para ela, através do profeta, de que não faltaria nada até que a chuva voltasse a cair. E eu vejo que talvez hoje a gente perca grandes graças de Deus porque a gente não quer dar o pouquinho que a gente tem. Porque a gente fica tão agarrado nisso, tão agarrado nesse pouquinho que restou, e deixa de ganhar coisas de Deus porque a gente não quis dar para o outro. E aqui a gente não está falando só de coisas físicas, mas principalmente de coisas espirituais, né? De a generosidade de um olhar, de uma atenção, de um carinho, de uma oração, de sair de si, uma conversa. Quantas pessoas hoje precisando conversar, né? E a gente pode providenciar esse alimento espiritual, alimentar as pessoas de Deus. E esse é um trabalho principalmente nosso de mulheres. E isso Deus quer revelar para nós através da sua palavra. Quantas vezes Deus não levantou mulheres que não eram bem vistas, que eram rejeitadas, porque a situação das mulheres não era fácil, assim como nós já tratamos sobre Judite aqui, que também era uma viúva e que Deus levanta gloriosa para lutar pelo seu povo. Agora Deus levanta uma viúva pobre, sozinha com seu filho, e nos ensina a nossa missão de mulheres, de dar a si, dar aquilo que nós temos, dar aquilo que nós conhecemos, que é a presença do Senhor, a graça de Deus que nos alcançou. Então, se nós temos essa oportunidade de alimentar as pessoas espiritualmente, nós devemos fazer, porque é isso que Deus espera de nós. E à medida que nós vamos dando, as nossas talhas vão enchendo, né? Deus vai completando de azeite, de farinha, para que também para nós não falte nada. E não tem dinheiro no mundo que pague, né, esse alimento com espiritual. certeza. Isso. E às vezes pode ter o dinheiro, mas às vezes tem a falta disso, né? Sim. Então. A Júlia falou assim, sobre... Não só sobre dar coisas materiais, né? Dar coisas espirituais. E eu acho que eu me encontro, assim, uma falta de generosidade quando a questão é de transmitir conhecimento, sabe? De explicar as coisas. Sim. Várias vezes. A gente tava passando hoje é domingo, a gente tá gravando no domingo, né? A gente tava passando sobre um retiro e eu vi quão falha eu sou no ponto de eu não conseguir explicar pra uma pessoa várias vezes a mesma coisa. Tipo, por exemplo, quando a gente vai no retiro de jovens, às vezes a pessoa tá lá no 15º retiro e ela tá ouvindo as mesmas coisas. E eu vejo que falta generosidade em mim
no fato de eu não ter paciência de ficar explicando pra ela a mesma coisa, e a pessoa continuar no erro e não entendendo. E eu vejo que eu acabo pecando em outro excesso, que é a avareza, porque eu gosto que as pessoas expliquem várias vezes pra mim, porque eu tenho também uma dificuldade de ficar entendendo. É assim mesmo. E com que um simples detalhe, algo simples, só de conhecimento, de passar de uma fala, eu vejo que acaba se tornando uma ferida dentro de nós. O pecado realmente fez uma ferida e ficou ali bem no cantinho, e às vezes a gente nem percebe. E essa pequena manchinha acaba poluindo outras coisas. Aí acaba afetando outras virtudes que eu vejo em mim. Tipo, falta de paciência, não tenho muita paciência com as coisas. É uma coisinha assim mínima que a gente fala, não vai dar nada não. E vai acabando... É tipo uma... bola de neve. Exatamente. É tipo uma laranja podre no meio de um monte. E vai ali e você fala, só essa podre. É só uma. Aí quando você vai ver as outras de baixo, acabou apodrecendo por causa que o sumo daquela laranja foi danificando todas as outras. Acho que é importante essa atenção, né? A gente fala, essas meninas tá falando aí, eu consigo dar o meu bife, dar o meu pão. Aí a gente esquece de olhar nesses pequenos detalhes, né? É importante fazer essa análise, né? A gente sempre volta nesse ponto do autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele é incrível. Quando você passa a se conhecer, você consegue observar ali, né? Nesses pequenos detalhes onde estão os seus defeitos. Aê! Que gostoso. Deita ela no seu braço. Não, ela no seu braço. Não deita muito isso, tá bom. Isso. Só mexe. Aí só vai mexer, não. Isso. O Jean tá quase craque, você tá Devagar, menino. Que... Aí, isso. Ó, ela ficou até quieta agora. Ai, que bonito. Bom, agora vamos, gente. Vamos que a menina tá fixa olhando pra luz, vamos. Usando um pouco de gancho do que a Amanda acabou de falar pra gente, eu pergunto pra vocês, meninas, quando a generosidade passa a ser um defeito? Acredito que quando a pessoa usa isso como uma forma de vaidade, né? Um exemplo. Eu sou amiga da Júlia, né? E aí a Júlia tá passando por uma dificuldade na casa dela. E eu vou lá, fico dando uma de amiga, Júlia, quero te ajudar, mas na verdade eu só quero saber mesmo das coisas. Muitas pessoas vão lá, quero saber, depois passa fofoca só pra saber a informação, ou então pra ficar falando. Eu tô ajudando fulano de tal, né? Aquele ditado que uma mão faz, a outra não precisa saber. E às vezes a gente escuta isso, muitas pessoas vão fazer missão de rua, vão fazer isso, aquilo, tira foto, posta. Não é necessário, né? Quem precisa saber disso é Deus. Com certeza. E acontece isso no nosso meio também. A gente tem esse ego, né, que quer passar, que quer falar, eu fiz caridade para fulano de tal. Eu fiz isso, fiz aquilo. Então, esse extremo, né, de eu quero ser generosa ao ponto de ficar falando, de querer ficar mostrando isso, acaba sendo algo ruim, né? Traz como defeito principalmente a vaidade, ter esse ego inflamado. Eu acho que um fator que nos ajuda a identificar se essa generosidade ela é verdadeira é a gente enxergar a raiz das coisas. O porquê eu faço isso? O porquê eu faço essa caridade? Porque ali a viúva de Sarepta, ela alimenta o profeta, mas aquilo que ela faz, ela está alimentando o servo de Deus. Então, essa bondade está sendo para Deus. No final dessa linha aí de generosidade, chega até o coração de Deus. Então, eu acho que a gente precisa, para identificar se essa generosidade ela é verdadeira, ela é genuína, ela é de fato generosa, e assim sendo desinteressada, a gente precisa ver a raiz das coisas. Eu sou generosa porque a Jéssica está me vendo, ou eu sou generosa porque eu quero ajudar essa pessoa e também agradar o coração de Deus. Então, eu acho que a única raiz possível para a generosidade precisa ser o amor. Porque se não for o amor, todas as outras coisas não fazem com que a generosidade chegue ao coração de Deus. São Paulo fala algumas vezes que prega o evangelho ainda que por vaidade, porque o evangelho precisa ser anunciado. Né? Eu acho o seguinte, precisa ser caridoso, precisa levar o amor, precisa fazer, ainda que a raiz não seja lá tão boa. Mas se a gente puder ter uma caridade verdadeira, uma generosidade verdadeira e alcançar o coração de Deus, é muito melhor, né? Eu sempre tive muita dificuldade em questão de ser generosa, principalmente quando eu era criança, né? Não falo isso com orgulho. Né? Não que isso mudou, mas eu acho que quando eu conheci a Deus,
consegui mudar um pouco. Eu era muito difícil, assim, de dar roupa para as pessoas, de dar as minhas coisas. Eu era aquela pessoa, assim, que minha mãe tirava a roupa porque estava aqui, eu pegava de volta e guardava, porque não, é meu, eu não quero dar, né? E aí, quando eu passei a entender que aquilo ali só estava enchendo meu guarda-roupa e tem pessoa passando frio, né? A gente que é dona de casa, assim, às vezes sofre que você tem que jogar aquela comida que estragou e você fica, caramba, tem gente que nem tem. Sim. Sabe? Dói o coração, aí eu lembro, caramba, né? Já fui tão difícil. Hoje eu tenho essa visão. É pra Deus, é por Deus. Mas quantas vezes também essa questão de ego que eu tô falando? Ele chega e fala, você não sabe, Júlia. Sabe aquela calça? Dei pra fulana, sabe? Sabe, Jéssica, É a generosidade sapato? da fofoca, né? A fofoca, Passa entendeu? pra todo mundo. Tem aquela pessoa que chega e fala assim, essa blusa aqui foi eu que te dei, né? No meio de todo mundo. Que bela generosidade, né? Aonde? De que ser vista, quer ser mostrada, né? E quando o intuito ser como Jesus foi, né? Escondido, não precisava ficar falando nem apontando nada. Eu acho que é isso. É Jesus que nos ensina essa régua do amor. Eu já falei, acho que em todos os episódios eu falei essa frase de Santa Teresinha. Ela fala, estou certa que o amor não sabe calcular. E eu vejo exatamente isso. Isso que a Giovana falou é muito bonito. Que depois de Jesus, que muda a visão das coisas, da maneira de amar. Porque às vezes nós temos uma visão de amor que a gente acha ali um limite. É lógico que aqui a gente não tá falando de, né, ultrapassar as coisas e a Giovana tirar a comida da Catarina para dar... Não é isso, todo mundo sabe o que a gente tá falando. Mas o amor é esse amor de Jesus, que Jesus vem até essa terra e generosamente abre mão da sua divindade triunfante no céu. Por 33 anos, Jesus abre mão de ser Deus glorioso na eternidade do céu para ser Deus aqui. E ainda sendo Deus aqui, não se aproveitar disso. Então, Jesus se aniquila de tudo, abre mão de tudo, é generoso em tudo. Então, eu acho que Jesus é para nós esse óculos que a gente tem para ver as coisas de uma maneira melhor e essa régua de amor. Porque, assim como eu disse no começo, Jesus fala para nós para que nós amemos as pessoas como Ele nos amou. E de que maneira Ele nos amou? Desinteressado, Jesus ali não tinha vaidade nenhuma naquela cruz, nem ser humano ele parecia. Então, eu acho que é isso, é a gente olhar para Jesus e enxergar nele esse exemplo máximo de generosidade, como nós precisamos ser generosos. Quando a gente é generoso dessa maneira, a gente vai se configurando mais a Jesus, assim nos aproximando da santidade, e aí a gente alcança essa felicidade que a gente procura tanto, e parece que é tão distante de nós. E aí, como a gente disse, que faz muito mais feliz a gente fazer algo por alguém do que a gente receber. Então, eu acho que é isso. É a gente saber aonde encontrar essa felicidade. Fazer esse caminho de felicidade no coração de Deus. E eu ajudo porque eu posso ou porque eu sou obrigada? Eu acho que essa pergunta é um pouco difícil responder, né? Porque, às vezes, a gente precisa ajudar mesmo que a gente não possa. Igual a Júlia tinha dado um exemplo, né? Que às vezes a gente fica apegado àquele tão pouco, quer guardar isso, mas eu só tenho isso. Não só algo material, mas as coisas espirituais também. Mas eu não tenho uma vida de oração boa, não vou rezar pelo aquele irmão, não. Nossa, eu sou um mau exemplo, eu tenho aquilo. E a gente acaba não oferecendo nada, nem o pouquinho que a gente tem, nem procura melhorar para poder oferecer algo melhor. É claro, como que eu disse agora, a gente precisa melhorar para oferecer algo melhor para os nossos irmãos e tudo mais, mas é necessário, ainda que seja pouco, ainda que seja só uma Ave Maria que eu posso rezar pela Giovana, eu tenho que rezar por ela, entendeu? Eu acho que essa pergunta é um pouco difícil por causa disso. Não é sempre que a gente vai poder ser generoso assim, abundantemente. Tá transbordando o meu cálice espiritual, então agora eu vou ser generoso com meus irmãos. Agora eu tô rica, tenho muito dinheiro, agora que eu vou ajudar os irmãos de rua. Porque muitas vezes essa situação não vai chegar. Sim. Não vai chegar a situação perfeita para poder estar servindo os irmãos assim com generosidade. E, então, muitas vezes a gente vai ter que ajudar mesmo não podendo. Vai ter que ser generoso mesmo não podendo. E a questão de ser obrigado é uma questão, acho que cada um tem que analisar, né? O que você leva como obrigação? Por exemplo, ir à missa todo dia é uma obrigação de todo católico. Mas é uma obrigação que se transforma em um amor. Sim. Então, eu acho que esse é o ponto de vista. A gente tem que analisar esses pontos e entender que a generosidade ela tem que ser feita. Então, vai estudar, entender, para poder
fazer aquilo que Deus nos pede, como a viúva de Sarepta. Deus ali acreditou que ela podia ser generosa, mesmo ali tendo o seu tão pouco, né? E ela conseguiu ser generosa. Então, às vezes, o Senhor te coloca numa situação para que você seja generoso e Ele espera que você seja generoso, né? E eu acho que a resposta seria nenhuma nem outra, né? Seria essa análise que a gente precisa fazer. Até porque não existe obrigação no amor. O amor é livre. Então não tem obrigação, não tem gaiola fechada. O amor é livre. Então tudo que deriva do amor, como eu tinha falado, que o amor precisa ser a raiz da generosidade, tudo que deriva do amor precisa ser livre e desinteressado. Então acho que é exatamente a mesma coisa para a generosidade. São José Maria Escrivá, ele tem uma frase muito bonita que fala assim, ser útil, né? Deixe rastro. Eu acho que é muito bonito quando você encontra uma pessoa e olha para ela e fala assim, nossa, aquela pessoa é tão generosa. Né? Eu conheço várias pessoas generosas, mas tem uma em especial que quando eu falo dela, assim, até expande o coração. Eu falo, nossa, ela é muito generosa. Uma pessoa assim que ela se dá, né, completamente. Né? Se ela tiver que fazer, ela faz. Então, que legal lembrar da pessoa. Que legal ser lembrado dessa forma. Né? Uma pessoa que faz o bem assim, sem reservas nenhuma. Né? Estamos chegando a mais um final de vídeo e mais um final de temporada. Mas fiquem ligados, porque em breve vem novidades. A gente fica por aqui e tchau, gente! Tchau! Você está sabendo da nossa novidade? Estamos com um canal no Telegram. Com conteúdo exclusivo para você, mulher. Basta clicar no link abaixo deste vídeo. E caso você ainda não tenha o Telegram, basta baixar gratuitamente no seu smartphone. É simples, fácil e rápido. Venha nos acompanhar. Deus tem muito a nos falar. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos.